Bom dia, Pitoli. De fato, eu mandei uma mensagem para você logo cedo e assim como o senador Girão, eu tenho esse hábito, às sextas-feiras eu ligo na Hora Verde desde o hino nacional. E, de fato, como ele mesmo compartilhou para a gente, nós fomos surpreendidos com essa notícia, mas, a bem da verdade, Pitoli, tanto o presidente Bolsonaro demonstrou ali na entrevista rápida que ele fez, ele tem o controle emocional e, mais do que isso, ele tem o controle da situação, porque ele sabe exatamente aonde ele está enfiado. Muita gente, Pitoli, criticou o presidente Bolsonaro quando ele fez aquele momento meio sarcástico durante a sua oitiva, perguntando se o Alexandre de Moraes não gostaria de ser o seu vice-presidente. Eu vi já muita crítica ao presidente dizendo que ali era o momento dele ter batido na mesa e ter mostrado para o mundo inteiro a sua indignação diante de um juiz que nós sabemos que hoje ele reúne poderes no Brasil que podem remeter a uma ditadura, uma juristocracia ou uma ditadura judicial. E, de certa maneira, muitos não compreenderam que ele mantém esse ar de normalidade da mesma forma como ele agiu durante os seus 4 anos de mandato, com a sua obstinação em se manter dentro das 4 linhas da Constituição. Por quê? Porque o que mais deseja a esquerda nesse momento, e o próprio Alexandre de Moraes e o próprio presidente Lula, nesse momento é o caldo entornar. O que eles desejam realmente é ver uma situação em que você extingue a possibilidade do país, como sociedade, como o mínimo de elan, de organização, de patriotismo, de desejo de prosperidade, essa sociedade se organize para reagir. E essa é a pegada revolucionária, exatamente aquele momento em que você percebe que está tão desesperado que para você a melhor situação é o caos. É a guerra civil, é o irmão contra o irmão, é o fratricídio, é se colocar numa situação que você coloque ou impute sobre a oposição a responsabilidade de uma perda total de controle. E o presidente Bolsonaro, ele opta conscientemente pela linha da institucionalidade. Veja que ele sabe que está sendo humilhado, ele sabe que o Felipe Martins foi torturado, ele sabe que esse processo todo é um teatro, sabe mais ainda, Pitoli, ele sabe da influência do crime organizado. Por quê? Porque quando Alexandre de Moraes coloca o chefe, né, o diretor da Polícia Rodoviária Federal naquele presídio, no mesmo presídio para onde foi transferido o líder do PCC, o Marcola, aparentemente até como uma solicitação, uma exigência, ele sai de um presídio de segurança máxima, se eu não me engano, em Rondônia, vai para Brasília e emblematicamente Alexandre de Moraes coloca ali o responsável pelas maiores apreensões, pelos maiores prejuízos do crime organizado. Então, existe muita coisa em disputa nesse momento, viu, Pitoli? Mas existe conexões com o que está acontecendo aqui fora e é sobre isso que eu quero falar com você e com a nossa audiência hoje. Perfeito, mas antes, coronel, eu quero ouvi-lo, Bogo tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Bogo? Bom dia, coronel, prazer falar com o senhor. Coronel, exatamente nesse sentido. O senhor é uma pessoa que conhece de estratégia militar, o senhor é uma pessoa que estuda macropolítica, política econômica, enfim, o senhor tem essa visão ampla sobre essas guerras táticas, né? Eu venho acompanhando bastante o senhor nas redes sociais. Essas atitudes, essas condutas do regime, né? Aqui eu trago, eu colocando, são atitudes aleatórias, são atitudes desconexas, ou o Alexandre de Moraes, o Supremo, o governo, Lula, a esquerda, ou eles têm uma estratégia em jogo? O senhor enxerga alguma articulação? Isso aí é pensado, é articulado? Eles têm um estudo em cima disso, uma estratégia? Ou são atos desconexos que estão acontecendo conforme os fatos vêm também acontecendo? Bom, nós não temos todas as respostas a isso que você me questiona, mas eu tenho alguns insights, alguns raciocínios sobre isso que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa é entender que Alexandre de Moraes ele é o testa de ferro de uma estrutura que está encastelada no poder. Hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal governando o país. Não é o presidente Lula que está à frente desse processo.
Por isso que quando muitos o veem nos seus discursos, ali tentando evocar o período do líder sindical, gritando, falando do Trump, e muito um discurso parecido com os discursos do Hugo Chávez lá do passado. Ele tenta, talvez ali com um saudosismo, lembrar do Foro de São Paulo que ele fundou junto com Castro e com Chávez, que já faleceram. Ele sabe que Maduro está pelas últimas, ele também não conseguirá se manter. Esses regimes na América Latina que foram formados pelo Foro de São Paulo hoje estão em decadência. Apesar desses gritos de desespero, ele sabe que no Brasil não existe sustentação política para o projeto de esquerda. Então, quem é que está à frente realmente? Quem é que dá força para os que estão governando de fato o Brasil? Que não é o Lula, não é o PT. Esse grupo que está ali no Supremo Tribunal Federal hoje representa conexões que foram feitas no passado, inclusive com o próprio governo Biden, até com o próprio grupo internacional do George Soros e outros que têm um poder econômico grande. Havia uma inserção e uma estratégia de colocar o Brasil alinhado com aquilo que a União Europeia, em especial, se transformou num laboratório ali do Fórum Econômico Mundial. Tudo isso estava organizado até o governo Biden. Quando vem a eleição do presidente Trump, e ele tem consciência disso, o governo Trump tem consciência disso, quando você me faz essa provocação, eu te lembro o discurso do J.D. Vance na Alemanha. É fundamental que a nossa audiência procure lá esse discurso, porque quando ele fala na Alemanha e diz para os europeus, olha, vocês querem ser aliados dos Estados Unidos, seja no âmbito da defesa da Rússia, em relação à Rússia, na Ucrânia, seja na parte comercial. Eu quero lembrar uma coisa. Para que vocês sejam aliados dos Estados Unidos, vocês precisam estar colimados na mesma direção dos valores americanos. E o valor da liberdade de expressão, a ideia de regular as redes sociais, a ideia de taxar as big techs, tudo isso foi falado no bojo de valores. Isso foi tratado no acordo que foi feito com a Grã-Bretanha. Então você veja que o que está acontecendo no Brasil, Borgo, está em um contexto maior, e esse grupo ali do Supremo Tribunal Federal, que é representado pelo Alexandre de Moraes, mas ele não está sozinho. Eu, inclusive, creio que o próprio ministro Gilmar Mendes, o decano, ele tem um papel até mais preponderante, embora o Alexandre de Moraes seja o que aparece. Mas esse grupo, ele é formado de um grupo que se, pelo menos, organiza para a sociedade, defendendo a destruição da Lava Jato, como fez o Toffoli essa semana em relação ao Alberto Youssef. Você veja que aqui no exterior, ao contrário do que as pessoas pensam, ô Borgo, o ministro da Suprema Corte mais famoso aqui no exterior, muito mais famoso, claro, obviamente que o Alexandre de Moraes hoje é o mais famoso, mas o segundo colocado não é o Gilmar Mendes, que é o grande organizador do Gilmar Palusa lá em Portugal, não é nem o ministro Barroso, que vai nas reuniões e diz que derrotou o bolsonarismo. O ministro do Supremo Tribunal Federal mais famoso aqui no exterior é o Dias Toffoli. E muita gente nem fala nisso. Por quê? Porque ele é aquele identificado como o que está desmontando a estrutura da Lava Jato, que teve reflexos aqui no exterior. Mais de 11 países fizeram acordos de leniência com a Odebrecht. Aqui, inclusive, a Petrobras perdeu uma ação por causa dos investidores, os minoritários aqui nos Estados Unidos, que foram prejudicados pela Lava Jato, ou melhor dizendo, foram prejudicados pelo esquema de corrupção na Petrobras que a Lava Jato evidenciou. Então você veja que você me pergunta se eles têm estratégia. Sim, tem estratégia. Eles estão conectados com o mesmo roteirista. Não podemos esquecer isso. Quando Lula, nas suas palavras, diz que se Trump, se estivesse no Brasil, poderia estar sendo preso como o Bolsonaro, por quê? Ele diz que o Trump fez no Capitólio. Veja que Lula acusa Trump de ter feito um crime no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Quando ele fala essa frase, essa palavra, não é de autoria da sua cabeça pensante, não. Ele está enquadrado num grupo
que de fato orquestrou e fez o 6 de janeiro aqui, repetiu a dose no Brasil no 8 de janeiro de 2023, retirou, ejetou da cadeira presidencial na Casa Branca Donald Trump em 2020, repetiu a dose com Bolsonaro em 2022. O roteirista, Borgo, é o mesmo. Então não pense você que o Alexandre de Moraes tem essa capacidade ou essa liberdade de ação. Ele hoje está representando um grupo muito poderoso, só que Donald Trump, ele sabe, conhece esse grupo e está lutando contra esse grupo. Então haverá consequências, Borgo.